Olá, coordenadores e coordenadoras, muito feliz por ter vocês aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 estratégias que o coordenador ele precisa trabalhar com os professores para favorecer a aprendizagem. E coordenador pedagógico, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Você quer ajudar os professores na questão da atenção dos estudantes durante as aulas? Você quer melhorar a aprendizagem de verdade aí na sua escola? Então você precisa garantir que os seus professores eles conheçam e apliquem estratégias simples, mas extremamente eficazes no dia a dia. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Nós vamos conversar sobre isso. Mas antes de começar, já deixa aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui eu compartilho conteúdos práticos para te ajudar a atuar com mais intencionalidade e leveza na coordenação pedagógica. E hoje eu quero te orientar a fazer algo muito objetivo, que é levar esses 4 pontos para discutir aí com seus professores. Não é mais um documento, não é apenas uma teoria, são práticas que de fato impactam diariamente na atenção, no engajamento e na aprendizagem aí dos estudantes. E se você quiser, inclusive, já pega um papel e uma caneta aí na mão para anotar esses tópicos e passar na próxima reunião aí com seus professores cada um desses pontos. E vamos lá para os 4 passos que você, coordenador, deve apresentar à sua equipe de professores. Vamos lá para o primeiro ponto que você precisa aí reforçar com seus professores, que é nunca apresentar um conteúdo novo de forma isolada. Entendam que a aprendizagem ela acontece com conexão. Oriente seus professores a começarem a aula com perguntas como: o que vimos na aula passada? Ou onde já encontramos isso antes? Como que isso se relaciona com o que já aprendemos? O cérebro ele aprende ligando informações, não apenas recebendo os blocos soltos. Você pode, inclusive, apresentar a teoria do quebra-cabeça, tá? Que é explicar aos professores que dar uma aula sem conexão é como entregar peças de quebra-cabeça sem mostrar a imagem final, o que é que se espera ao finalizar aquele quebra-cabeça. A segunda estratégia são as pausas pedagógicas, especialmente para aqueles professores que têm as aulas, né? As famosas aulas geminadas, que são mais de duas aulas ou mais, né, juntas. Por quê? A neurociência ela explica que após cerca de 20 minutos de atenção contínua, o cérebro ele entra em queda de energia. Então não é falta de interesse dos estudantes, por mais que eles queiram se concentrar na aula e que a aula esteja interessante, é difícil para eles. Então uma das estratégias são as pausas aí durante a aula. Por isso, você pode orientar os seus professores a planejarem essas pequenas pausas, como uma pausa para levantar, andar um pouquinho pela sala, alongar, beber uma água, dar aquela respirada, movimentar um pouco a turma e retornar ali para o conteúdo que está sendo aplicado na sala de aula. São pausas de 2 a 5 minutos que já reorganizam a atenção. Explicar também que essa pausa ela não é uma perca de tempo, é de fato uma estratégia pedagógica. E a terceira estratégia são os combinados com a turma, aquilo que chamamos de recompensa, sabe? É um outro ponto que você precisa trabalhar com seus professores, aquelas pequenas recompensas que engajam a turma. E aqui nós não estamos falando de uma recompensa material, estamos falando de alguns combinados pedagógicos que podem acontecer dentro aí da aula do professor, tá? Terminou aquela atividade com qualidade, então a turma vai ter alguns minutos de conversa no final da aula, cumpriu o objetivo ali da atividade, da aula, vai liberar para que dentro da sala mesmo aconteça um jogo, pode ser um jogo de cartas, depende da turma, né? Do que aquela turma gosta. Esse também pode ser um momento para que o professor libere para a interação dos estudantes, para que eles conversem, como aquela recompensa por terem se comportado, por terem participado da atividade, prestado atenção na aula. Dessa forma, os estudantes eles se sentem desafiados e participam da aula e da atividade com maior intensidade, porque eles sabem que ao final da aula eles vão ter uma pequena recompensa. Tá? Isso gera também responsabilidade, engajamento e uma participação ativa. E a aprendizagem acontece quando o estudante ele se sente parte do processo. Então, esses combinados eles favorecem a relação do professor com o estudante e o protagonismo também do estudante. E a nossa quarta estratégia é variar os espaços e formatos da aula. Oriente aos professores a não se limitarem somente ao mesmo espaço, ao mesmo formato de aula.
O cérebro, ele responde ao novo. Mesmo sem sair da sala, ainda é possível mudar a posição das carteiras, trabalhar em grupos, utilizar diferentes recursos ali para aquela aula, alterar a dinâmica também da aula. E é claro que se houver outros espaços pedagógicos na escola, eles também são bem-vindos e podem também ser utilizados aí dentro dessa estratégia. Vocês perceberam, né, que nenhuma dessas estratégias depende de grandes recursos. Depende apenas de orientação pedagógica intencional. E é exatamente aí que entra o seu papel enquanto coordenação, que é garantir que essas práticas cheguem até a sala de aula. Coordenação pedagógica não é só acompanhar, é também direcionar o que realmente impacta no estudante e na aprendizagem. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com outro coordenador e se inscreva no canal para continuarmos fortalecendo juntos a coordenação pedagógica. Seus comentários também são bem-vindos aqui nesse vídeo. Eu leio todos e respondo todos. Se você quiser levar uma oficina formativa completa sobre recomposição de aprendizagens aí para trabalhar com seus professores na sua escola, eu te convido a seguir o meu Instagram, @anacarla_farias, e lá vocês têm acesso a vários materiais voltados para a formação continuada dos professores. Te espero lá e até o próximo vídeo.